pormenores dessa triste aventura, dando-se ares de piedosa conformação e procurando convencer-me de que tudo era obra do fatalismo, independente de sua vontade, só lhe cabendo submeter-se. Covardão! Considerei de mim para mim, que diria teu pai se chegasse a ver essa dourada rosa linda, cedida ao filho como legado do seu coração e em defesa da qual derramaria o próprio sangue, até a última gota? Que diria, repito, se a visse abandonada como refém por esse mesmo filho, contra todas as leis da nobreza e do cavalheirismo? Depois evoquei o perfil do boníssimo com um belo conde de Loewenberg. Quanta ironia do destino, que o arrastou para uma vida de banditismo! Involuntariamente analisei o desbotado semblante de Kurt, no qual os vincos do deboche estavam mais que patentes. A boca e os lábios, de comissuras retraídas, tinham expressão caprichosa e efeminada. Pobre Rosa linda! Quão infeliz deverias ter sido com este pusilânime, depois de haveres conhecido e amado dois heróis! Experimentei por Kurt uma repulsa íntima e o despedi com a maior frieza, depois de ordenar o transporte do ataúde para a igreja e rezar as orações da noite. No dia seguinte, após as exéquias, que deveriam revestir-se de toda a pompa, seria o corpo trasladado para o castelo de Rabenau e lá sepultado. À noite fui à igreja, orar junto da morta e, de repente, me assaltou vivaz curiosidade. Kurt me havia dito que mandara embalsamar o corpo e eu quis vê-lo. Pedi a 2 frades que levantassem a tampa do caixão, aproximei-me, levantei o sudário com toda a cautela, e a luz tremulante das tochas me deixou ver um lindo rosto imóvel, qual escultura de marfim velho. Cotovelos apoiados à borda do esquife, ali fiquei a contemplar a morta, enquanto o passado me revinha à mente, aquela criatura eu a conhecera quase criança, fora eu que a casara e era ainda eu que haveria de a sepultar. Desoladora verdade! Tudo morrera para mim, em torno de mim. Fiz sinal para que fechassem o esquife e, persignando-me, murmurei uma prece. Não posso dizer se essa prece me saía do coração, tanto meus lábios se haviam habituado a articular palavras que o coração não conhecia. O pietismo automático, formalístico acabrunhado e fatigado, voltei à cela. Transposto este último episódio, retomei a tarefa habitual, provendo os requisitos do cargo, mas sem nenhum entusiasmo. O grande amigo, que me fora igualmente grande cúmplice, já não existia. Com ele me desabafava muitas vezes, refocilando no passado, mesmo criminoso, sem ele, agora, esse passado me atemorizava. Frequentemente, à noite, afundado em grande poltrona, fronte apoiada nas mãos, via desfilar na retina do espírito Godeliva, Valdec, Gertrudes e tantas outras vítimas. E à medida que as sombras vingadoras desfilavam de faces contraídas, o coração me estremecia. O ruído mais leve, o crepitar do fogareiro aquecedor, eram o bastante para me esbugalhar os olhos e arrepiar os cabelos. Evitava sistematicamente os recantos escuros, e desde que o relógio do mosteiro batia a hora de recolher, invencível temor me anquilosava naquela poltrona. Minha alcova se figurava povoada de sombras suspeitas e a própria cruz de ouro balançando-me no peito, parecia escarnecer-me, dizendo, nem a ti, nem a teu antecessor dei repouso. Acabrunhado e trêmulo, estendia-me no leito e quando os primeiros lampejos da aurora entravam pelas frestas da janela, era um suspiro de alívio que me brotava dos lábios. Noites assim endormidas, noites de insônia e sobressaltos, encaneceram-me, envelheceram-me prematuramente. A partir de certo tempo comecei a experimentar inquietações estranhas e um mal-estar indefinível. Enfermo, recolhi-me ao leito e o médico diagnosticou, resfriado. À noite piorei, a respiração tornava-se-me angustiosa e dores intensas me torturavam sem tréguas. Súbito, tudo escureceu, parecendo fundir-se num vapor cinzento. Essa meia obscuridade me causou inominável angústia, senti dores agudíssimas em todo o corpo, como se cada músculo e cada fibra se dilatassem. A estas sensações sobreveio intenso calor, dando-me a impressão de envolvimento num braseiro. Quis levantar-me, fugir desse braseiro, cujas fagulhas via chover de todos os lados, requeimando-me as carnes. Incêndio! Acudam! Quis gritar, mas nesse instante, enorme jacto comburente pareceu cair sobre mim. Fugir, evitá-lo, foi o pensamento único que me turbilhonou no cérebro. Dei um salto para sair do braseiro, que crepitava sinistro, ao derredor, e já tudo, fora dentro de mim, parecia estalar e embeber-se em chamas. Aí perdi os sentidos. Quando me recobrei, estava completamente são. Levantei-me, entreguei-me à faina habitual. O que só não compreendia era como e por que me movimentava com tamanha rapidez para uma das masmorras do subterrâneo. À porta do calabouço, deparou-se-me Benedito. Pois que
E eu que o julgava morto. Estava carrancudo, de olhos baixos, não me disse uma palavra. Assim calados, nos dirigimos para o corredor inundável. O cadáver de Godeliva, decomposto, lá permanecia de bruços. Impelidos por estranha força, levantamos o corpo, aspirando-lhes os gases nauseabundos e o carregamos até a margem do lago, onde o precipitamos. Isso feito, Benedito desapareceu e eu me vi no corredor com uma criança nos braços. De novo, arrebatado por estranha força, asfixiei a criança. Coberto de suor, percorria extensas galerias, sem saber onde ocultar o cadáver, que parecia colado a mim. Benéfico aturdimento me livrou dessa tortura. Ao recobrar os sentidos, encontrei-me junto das muralhas, ajudando Benedito a amarrar Valdec, que se debatia aterrado. Depois, esfogueamos o cavalo. Tal como outrora, o vento os unia, mas, desta feita, acompanhamos o animal enfurecido e, voando a seu lado, atingimos o lago. Juntos, de roldão, também nos precipitamos. Cavalo e cavaleiro não se apresentavam a nossos olhos senão qual massa informe, horrenda, indescritível. De repente, assomado de angústia também inenarrável, vi um espectro desenhar-se diante de nós e nos incriminar. Depois amanheci e me encontrava de novo no convento, a perambular involuntariamente pelas salas e corredores, visitando a biblioteca, manuseando livros. Não raro encontrava Benedito, mas nunca trocávamos palavra e assim recomeçávamos a horrível tarefa de repetir, como atores, os dramas criminosos que havíamos representado nesse mundo. Torturado, cheguei um dia a dirigir ardente súplica ao Criador, rogando-me livrasse de recomeçar eternamente os meus atos infames. Instantaneamente quase, azulada luz me envolveu e flocos brancos surgiram no ambiente, entrando a condensar-se em formas humanas. Entre esses seres flutuantes e diáfanos, reconheci Teobaldo e o protetor do grupo. Seu pensamento projetou-se para mim, como filete ígneo e me exprimiu o que se segue: humilhaste-te pela prece, o crime te horroriza. Permitem-te, então, sustar tuas atividades de carrasco vingador, mas, como castigo, terás ainda que mal assombrar o cenário dos teus crimes, até que uma nova geração venha habitar este convento. Continuarás vendo teus cúmplices, sem te comunicares com eles, para que assim cheguem a se envergonhar entre si. Por vezes sereis vistos pelos homens, que vos chamarão de almas penadas e tremerão considerando o castigo que espera as almas criminosas. Arrepende-te ora, muito e sempre, concluiu. Depois, foi como se tudo se esfumasse. Vi-me outra vez só e reencetei as caminhadas interminas, sem objetivo determinado. Já não avistava minhas vítimas, sim os lugares que as evocavam. Ora só, ora com Benedito e outros cúmplices, perambulava silencioso, absorto em meus cismares, através das alas e corredores. Uma e outra vez, algum vivente nos lobrigava e fugia apavorado. Com o tempo, tudo foi mudando, outros homens ocuparam o convento, nossos nomes e feitos foram esquecidos e só as aparições permaneceram, a título lendário. Aconchegados à lareira, em noites de rijo inverno, os velhos camponios não raro contavam, persignando-se, a história dos dois priores fantasmas. Esta a minha confissão. Possa ela beneficiar meus irmãos encarnados. Mea Sanctus. Capítulo 2. Relato de Hugo de Malfa em meu corpo físico, nesta encarnação terrena e neste ano de 1885, aí está, na grande capital do país em que faço esta confissão. Fatigado da faina diária, deitei-me e adormeci profundamente. O torpor proveniente da transição de vigília para o sono dissipou-se sob a forma de nuvem pardacenta e eu me senti extremamente leve, pois o cordão luminoso, que liga o perispírito ao corpo, se distendia gradualmente, permitindo ao espírito, em parte liberto, elevar-se no espaço. De repente, senti-me puxado para trás, presa de grande mal-estar, e percebi à minha frente uma figura diáfana e bem conhecida, de uma criatura a quem odiava. Era Rochester, com aqueles olhos brilhantes e aquele rosto pálido, típico. Irônico sorriso lhe frisava os lábios loquazes, que disseram: orgulhoso Tibério, imperador romano, quanto me custou encontrar-te, após os 12 palácios de Capri. E dizendo, estendi a mão fluídica para a região onde dormia meu corpo material e estremeci. Então, no meu corpo espiritual, a memória se me avivou com um sonho encantador de um passado longínquo. Como que por efeito de um fata morgana, do nada me surgiu um recanto do paraíso terrestre, o rochedo de Capri, recoberto de cidreiras e laranjeiras, a mirar-se no lençol transparente das águas, e através dos maciços de mirtos e loureiros em flor, as colunas de mármore do palácio.
Em desfile, as salas pavimentadas a mosaico, com bacias de pórfiro, móveis incrustados de gemas preciosas, os banhos secretos teatros de cenas inauditas, jardins iluminados e repletos de crianças travestidas de cupidos, a queimarem essências do Oriente em trípodes de ouro. Depois, este velho purpurado que passa, silencioso e taciturno, alheio ao ambiente criado para distraí-lo, ou seja, eu mesmo, Tibério, o temível César diante do qual Roma temerosa tremia e a cujos pés o mundo rojava tesouros e louvores. Mas eis que o quadro pouco a pouco empalidece, desaparece, e meu olhar se fixa na atual morada. Pesar, raiva, angústia, borbulham-me na alma, ao contemplar o pobre divã de ouro e as almofadas de pano grosso em que dormia, eu, Tibério, o famoso imperador romano. Meu rosto pálido e anguloso, de expressão impassível e cruel, mal se disfarça nesta barba loura. E o mais que me cerca. Sobre pequena mesa, uma lâmpada com o velador rachado, uma comoda, a estante com alguns livros, saco de viagem e malas, eis as riquezas do atual Tibério. E quando a vigília retorna e amortalha a lembrança do passado, minha casa, minhas pretensões e necessidades são as do burguês comum. Mediante insano labor, conseguindo amealhar fortuna, isso é nada em confronto com os tesouros de outrora. Se acordado me julgo orgulhoso do que possuo, a verdade é que, dormindo e desprendido do corpo, não passo de mendigo e o riso sarcástico do fidagal inimigo me faz fremir em todas as partes deste corpo fluídico. Aqui estou, prosseguiu Rochester, para que o conde de Malfin preste seu depoimento, que encareço para transmitir aos homens e adquirir a glória de haver sonhado todos os aspectos da alma de um grande criminoso, mostrando-lhes, de paralelo, as etapas mediante as quais se dobra e quebranta um espírito. Mea culpa, importa confessares o pensamento mais íntimo, em que peso e desprezo que ao mundo hajas de causar. E olha que se recalcitrares tenho meios de te constranger. A raiva que me suscitou tamanha ousadia me fez estremecer, mas, terrível qual coluna de fogo, o poderoso espírito avançou para mim, abafando-me com o seu fluido ardente, projetando-me no corpo material, que se estorcia e arquejava no leito. O espírito de Hugo de Malfin se recorda de 1242. Invocando, para descrevê-los, os feitos dessa etapa terrena, começo fixando o velho castelo onde nasci. Construção maciça e imponente, embaçada num árido rochedo, de cujo cimo se descortinavam cerradas florestas a perder de vista. Grossas muralhas cercavam o torreão flanqueado de ameias, onde os pássaros nidificavam. A ponte levadiça, de sólida contextura, raramente se abaixava para o visitante estranho, ou algum rendeiro tímido e apreensivo. Tão longe quanto podia a memória alcançar, eu me revia nesse castelo tão silencioso e sombrio, interior como exteriormente, e cujos umbrais me não era permitido ultrapassar. Às vezes, descia ao pátio e galgava o muro, no afã de contemplar o céu azul e a floresta imensa, ou me entretinha a percorrer as salas outrora luxuosas, mas a esse tempo descuidadas, com os seus móveis recobertos de poeira, tapetes desbotados e janelas e quadros transformados em aranhóis. Um espetáculo desolador, enfim. Parte dos compartimentos permaneciam fechados, e as chaves, quem as guardava era meu pai. Meu próprio quarto não oferecia maior atrativo, duas janelas estreitas, grande leito com cortinas verdes, um dia franjadas e bordadas a ouro, mas, agora, desbotadas e esfarrapadas mesmo, algumas cadeiras de alto espaldar, mesa e dois baús esculpidos, eis o que constituía o meu quarto de dormir. Confesso que evitava, o mais que podia, a convivência de meu pai, a quem temia e detestava. Ligeiro calafrio passava-me pelas veias, sempre que defrontava o seu vulto esguio e o semblante austero, aureolado de cabelos brancos. Sempre vestido de preto e mal amanhado, magro de esquelética magreza, uns olhos pardos, penetrantes, e os lábios finos, esgarçados e sarcásticos, davam-me um quê de repulsivo. E aí tem meu pai. O ilustre Sr. Hugo de Malfin. Por toda parte, qual sombra, ele se fazia acompanhar do alquimista Calmor, que se instalara, anos antes, no castelo. Esse tipo, vestindo invariavelmente um gibão e gorro pretos, era também de alta estatura, barba e cabelos brancos. Nada comunicativo, trabalhava com meu pai em tarefas secretas, que me não deixavam entrever, e o único interesse que por mim revelou, foi ensinar-me a ler. Dessarte, em boa justiça, posso dizer que a infância e a adolescência me transcorreram em abandono e monotonia incríveis. Meu pai nunca saía e eu, por minha vez, jamais pusera os pés fora daquelas muralhas. Cresci só,
sem companheiros, sempre calado. Os velhos soldados que guardavam o castelo eram homens rudes e pouco falavam. O serviço interno era provido por velho escudeiro surdo, chamado Cristóvão, um outro velho perneta e duas mulheres idosas, que cuidavam da casa e da cozinha quase ascética, por assim dizer. Uma dessas mulheres, a bondosa Sibila, cuidara de mim na primeira infância e, por vezes, nas longas noites de inverno, me distraía com histórias de jogos, torneios, guerras e aventuras de amor, de tudo, enfim, que alimentava o mundo exterior, ignorado e inacessível para mim. Certa feita, tive a ideia de perguntar a meu pai quando falecera minha mãe e ele, sorrindo escarninho, me disse que o diabo a levará para o inferno. Antes, tendo feito a mesma pergunta a Sibila, ela se persignara e me concitara jamais indagar tal coisa. Eis como cresci na mais rigorosa clausura, ignorando não só a vida social, como a da própria família e abominando o castelo em que vivia sequestrado. Meu pai trabalhava com o alquimista, habitualmente, à noite mais, de tempos a tempos, em vez de procurar o torreão, descia aos subterrâneos e nu, obrigava a acompanhá-lo. Embora não fosse medroso, não sei por que me tremia a mão ao empunhar a vela, sempre que com ele demandava aqueles lugares sinistros. Para atingi-los, era mister transpor 3 maciças portas barradas de ferro, chegando, então, às cavas de abóbadas compactas. A terceira e última dessas cavas era o objetivo de nossas visitas. Para começar, acendíamos as tochas fixadas nas paredes e à luz pareciam diversos cofres enormes, encostados na parede e, pelos cantos, montes de vasos de ouro e de prata, taças, ânforas de formatos esquisitos, e armas preciosas, ricamente trabalhadas, mas de tipos incomuns. Depois meu pai abria os cofres e uma onda faiscante lhes jorrava do interior. Estavam uns atochados de moedas de ouro e prata, outros guardavam estofos preciosos, ornados de gemas raras e multicores, e coleções de joias de todos os tamanhos e feitios, e estojos de fino lavor artístico, verdadeiras obras-primas de ourivesaria, transbordantes de pérolas e pedras outras a granel. Para contemplar esses tesouros, meu pai se acocorava junto de um daqueles cofres, tomado de louca alegria, mergulhando as mãos descarnadas no seu bojo e de lá retirando, aos punhados, as louras moedas para fazê-las tinir e faiscar entre os dedos, deixando-as rolar cascateantes pelo solo. Hugo, dizia então, és o mais ditoso dos mortais em me teres por pai, poderás contemplar, a todo tempo, este tesouro incalculável. Saberás, por acaso, o valor de tudo isto? É o fermento com que se pode levantar o mundo, mas, louco será todo homem que tentar fazê-lo. A maior felicidade está em contemplá-lo. Um dia, estando ele a mirar, embevecido, as joias de magnífico estojo, atrevi-me a perguntar, fostes vós que acumulastes este tesouro? Não, caro filho, essa glória pertence a teu avô, e como se trata de uma história interessante, vou contá-la, contudo, para não perder tempo, estende aí esse pano e espalha nele estas joias, enquanto falo. Assim o fiz, e depois de concentrar-se um instante, meu pai falou, meu irmão era ainda muito novo quando, a negócios, estagiava em uma grande cidade da Flandres. Seu objetivo era comprar grandes partidas de trigo e provisões outras, por conta do nosso suzerano, dada a carestia reinante nos seus domínios. Nessa ocasião houve um surto epidêmico na dita cidade, logo atribuído aos judeus lá residentes em grande número. Para atender ao clamor público, abriram rigorosa devassa e ficou provado, à saciedade, que os malsinados ímpios haviam envenenado os poços. O povo em delírio entrou a depredar as residências dos pérfidos envenenadores, e a pilhagem e o massacre se prolongaram por alguns dias. Teu avô, como cristão que era, não podia deixar de intervir nos acontecimentos. O acaso levou-o à casa de um judeu que tinha fama de muito rico, por negociar em grande escala com a Espanha e Oriente. Ao penetrar no antro sórdido, percebeu que o cão infiel estava regiamente instalado com 2 filhas formosíssimas. Os burgueses e soldados flamengos, que acompanhavam meu pai, tudo pilharam e levaram uma das moças. Teu avô, ficando apenas com alguns componentes do bando e, desconfiando que o patife do judeu deveria possuir mais alguma coisa, fê-lo ir à sua presença e o chamuscou com um ferro em brasa, para desatar-lhe a língua. Diante disso, a filha começou a gritar, declarando que, se a deixassem livre, descobriria um tesouro. Atendida, imagina que havia naquela pocilga um vasto portão tão bem oculto que ninguém o poderia identificar e no qual jaziam os tesouros que aqui vês, visto que outros muitos judeus, temendo a vingança do povo, haviam lá depositado seus haveres. Teu avô distribuiu parte do esbulho aos companheiros, os 2 judeus, pai e filha, foram mortos, para que nada transpirasse, os tesouros, embalados e camuflados nos sacos de trigo, foram assim trazidos sem maiores riscos a esta mansão. E aí tens a origem que ora nos deleita a vista.
Uma vez saciado da contemplação de suas riquezas, meu pai trancava a 7 chaves todos os cofres, exceto 2, que continham dinheiro amoedado. Isso feito, plantávamo-nos cada qual diante de um cofre e contávamos e recontávamos as moedas, empilhando-as. Depois, tudo fechado e revistado, subíamos exaustos. Insensivelmente, sem querer, eu ia me prendendo àqueles tesouros, sentindo-me capaz de os defender à custa da própria vida. Mas contar eternamente aquele frio metal não me satisfazia, e me lembrava das histórias de Sibila, dos torneios e feitos de armas presenciados e estimulados por nobres e belas damas. Sonhava com essas festas, imaginava-me ricamente vestido, montando soberbos cavalos e encabeçando brilhantes séquitos. Imbuído dessas ideias, dirigia-me sempre a uma grande sala de armas na qual se guardavam alinhadas as armaduras completas, de cavalos e cavaleiros. Pelas paredes, em profusão, lanças, espadas, adagas e armas outras de todas as dimensões. Eu examinava todo aquele arsenal, deplorando não saber manejar qualquer arma, nem haver jamais montado um cavalo, apesar dos meus 18 anos. Achando-nos um dia nas cavernas, não me pude conter e perguntei a meu pai por que me impedia de comparecer a festividades e torneios, acrescentando que, filho de um homem tão rico e portador de um nome ilustre, era justo aspirasse às esporas de cavaleiro. Ouvindo-me assim falar, ele carregou o sobrolho e encarando-me de esguelha, disse, zombando, olá. Já te preocupam, então, essas ambições dispendiosas? Incomodam-te, por cá, estes tesouros? Pois olha, trata de varrer da mente essas quimeras, porque a verdade é que daqui não sairás, visto que só aqui pode ser feliz. Fora destes muros mente-se, rouba-se, mata-se. E as mulheres, então? São o demônio disfarçado, a serviço da perdição. Criaturas com aparências de anjo, a morderem a mão que as acaricia. Louquinho que és, foge do mundo. Olha, aqui tens o teu futuro, o teu amor e felicidade. Não estás vendo este ouro? Não te parece que ele sorri, assim fulgurante? Levantou-se e pousou a mão no meu ombro, a deixar-te daqui sair, para que viesses mais tarde assaltar-me, eu antes preferiria torcer-te o pescoço com as próprias mãos, de vez que, para atingir estas arcas, importa passar por cima de meu cadáver. Mas, respondi sem temor, a morte é inevitável e que será destas riquezas quando nos formos deste mundo? Sim, respondeu sorrindo estranhamente, os outros morrem, mas eu e Calmor temos descoberto o elixir da vida eterna. Por mim, não sabia o que dizer, nem mesmo se devia aceitar ou recusar tais assertivas, mas uma coisa era certa, é que, para o momento, era inútil imaginar torneios. A possibilidade de um elixir de vida eterna me havia impressionado profundamente. Supersticioso por índole, ávido de maravilhas e de ciências ocultas, comecei a espionar o torreão onde trabalhavam meu pai e o alquimista. Às vezes, de lá me chegavam estranhos ruídos, até que o acaso permitiu descobrir-lhe a causa, não sem espanto, seja dito, pois eu não passava dos meus 19 anos e o instinto das mais paixões ainda se me não tinha revelado, de sorte que o crime causava-me pavor. Errando um dia pelos subterrâneos, à cata de uma brecha que permitisse sair do castelo sem que me vissem, cheguei a uma caverna justamente cavada sob o torreão de Calmor. Um cheiro estonteante de matéria putrefacta dali se exalava e fui levado a investigar. De onde provinha, deparando-se-me, então, uma grande cavidade no solo. Sondei, com a luz da tocha, aquele presumido poço e vi, estupefato, que estava cheio de fragmentos humanos, uns já reduzidos a ossos, outros ainda empastados, a amálgama infecto e sobrenadante, ainda reconhecível, o cadáver de uma criancinha. Claro que dali fugi espavorido. Mas a partir desse dia a vida no castelo se me tornou mais odiosa e passei a aspirar algo que não podia definir. Aquelas paredes me sufocavam, tudo me parecia mesquinho, insuportável. Não sabendo como iludir o tempo, passava longas horas num quarto cheio de manuscritos, tentando pacientemente decifrá-los. Por muito tempo nada mais li que tratados da arte de caçar, crônicas genealógicas de nossa família, etc., até que, um dia, precioso manuscrito me caiu nas mãos, era o diário de antigo capelão do castelo que, além de muitas aventuras, contava os pormenores de longo assédio da nossa mansão, cujos moradores, ao seu dizer, teriam perecido se não houvesse uma saída secreta, que desembocava a grande distância, no meio da floresta. Pudera! Se a tal saída ali não estivesse obstruída, seria a minha válvula de salvação. O ensejo não se fez esperar e veio, quando, certa vez, por haver trabalhado toda a noite, meu pai só despertaria mais tarde. Desci ao subterrâneo e,
seguindo as indicações do manuscrito, dei com uma porta evidentemente esquecida, tal emperramento causado pela ferrugem dos gonzos. Abrindo-a com grande esforço, desci longa escada e atravessei uma galeria bem conservada até esbarrar com um grande bloco de pedra. Removi-o, depois de ingentes esforços, devido à trama de arbustos e raízes que invadiam todas as brechas, e rompendo o cerrado matagal, saltei num buraco seco e recoberto de musgo. Extenuado, porém satisfeito, estirei-me naquele macio tapete, erguendo os olhos vi, no alto, a copa das árvores seculares, cujos ramos entrelaçados formavam um como zimbório impenetrável. Aspirei a longos haustos o ar embalsamado da floresta. Aquela frescura, aquele aroma e a espessura da mata me inebriavam a mim, prisioneiro do berço. Comecei então a divagar e pensar que a liberdade jamais me poderia parecer mais bela do que naquele momento. Tendo assim repousado um pouco, caminhei cauteloso e a cada passo descortinava novos encantos. Ao derredor, cresciam flores e frutos que eu recolhia, frutos vermelhos e cheirosos, que me sabiam a novidade. E dizer que eram simples morangos, que eu não conhecia. Assim, entretido, com essa colheita, não tardou tivesse um brusco sobressalto, ouvindo longínquo latido de cães e relinchar de cavalos, seguido de toques de buzina. Pouco a pouco, o alarido se foi aproximando e, de um carreiro que me passará despercebido, desembarcou toda uma cavalgada de cavaleiros e damas ricamente trajados. Rente a mim, o esquadrão multicor atravessou a clareira e tornou a mergulhar na floresta. Era uma caçada. Senti-me estranhamente amargurado, despeitado. Atirei-me na relva, mergulhei a face nas mãos. Por que não poderia, filho de poderoso fidalgo, tomar parte naqueles prazeres? Examinei meus trajes surrados, escolhidos no guarda-roupa dos ancestrais, e conquanto não tivesse a menor noção da moda, não deixei de notar o seu exotismo, rico talvez no seu tempo, mas ridículo em relação com o dos cavaleiros que passaram. Assim matutava, quando um estalidar de ramos me fez levantar a cabeça, um veado arquejante passou de relance, de perto seguido de grande lebreiro. Ergui-me de um salto, mas no mesmo instante surgiu na clareira um cavalo que, porventura assustado com o meu vulto, pinoteou e desmontou a cavaleira. Só, então, notei que era mulher e que, com o pé preso no estribo, corria grande perigo. Detive o animal, prendi-o a uma árvore e cuidei de socorrer a dama que, felizmente, nada sofrerá. Tratava-se de belíssima jovem de cútis rosada, olhos negros, muito vivos e cabelos louros, a jorrarem do gorrete azul esmaltado de pérolas. Agradeceu-me, comovida, fixando curiosa minha pessoa e minhas vestes. Quem sois vós, que acabais de prestar-me tão relevante serviço? A quem devo expressar meus agradecimentos? Que vos direi, senhora? Se meu pai soubesse. Encarou-me estupefata e disparou a rir. Por Santa Rosa, minha madrinha, que dizeis? Um homem feito, um cavaleiro, ao que presumo, pelo traje, temer a severidade paterna um ato tão simples? Vamos, confiai-me vosso nome e guardarei segredo. Para começar, dir-vos-ei que me chamo Rosa, Condessa de Rabenal, nome que por si só, representa a maior garantia. Tomou-me a mão, mergulhou no meu o seu olhar de fogo. Fascinado por esse olhar, murmurei quase sem querer, chamo-me Hugo, Conde de Malfen. Ah! Disse ela surpresa, sois, então, filho do velho feiticeiro que habita o castelo, conhecido por a garra do diabo? Mas, acrescentou sorrindo, essa mansão desmente o conceito, porque abriga um querubim, que sois vós. O elogio me fez baixar os olhos, ao mesmo passo que afastava com a mão os longos cachos louros que me caiam pelas costas. A moça sentou-se na relva, convidou-me a fazê-lo e entrou a paurear e indagar da minha vida. Respondia-lhe com evasivas, corando por confessar que era o primeiro dia que passava fora do castelo. Por fim, levantou-se, dizendo, podeis aqui voltar sempre, pois não moro muito longe e costumo passear por estas bandas, acompanhada do meu cão e de um pajem muito discreto. Farei um desvio para nos encontrarmos e conversarmos. Ficai tranquilo, meu jovem poltrão, pois eu virei sozinha. Montou o lépide e estendeu-me a mão, que não ousei beijar. Até sempre, belo Hugo, disse sorridente, atirando uma rosa do corpete. E desapareceu picando o animal. Eu, embatucado, ali fiquei afagando a flor, qual uma relíquia, para guardá-la junto do coração. A partir desse dia, frequentemente me escapava do castelo e, nas horas combinadas, a castelã de Rabenal prendia o cavalo a qualquer árvore para nos sentarmos na relva. Sempre jovial, contava-me, a cores cambiantes, a vida mundana, que eu de todo desconhecia.
Pouco a pouco, perdendo o acanhamento, também lhe fui revelando minha vida doméstica, as esquisitices de meu pai, sua fabulosa riqueza. Tudo lhe confessei, menos a existência dos tesouros, aliás sem ideia preconcebida. Ela deplorou minha sorte, prometeu pensar na minha libertação e acabou confessando-se infeliz no casamento. Um dia, quando regressava e percorria o subterrâneo, fui detido pelo braço, no momento preciso em que fechava a porta secreta. Dei um grito supondo que fosse meu pai, mas logo reconheci a voz de Calmor, a sussurrar: aproveitas bem o tempo, Hugo. E fazes bem, porque a vida aqui é odiosa. Mas, enfim, dize-me, que preferes tu? Que denuncie a teu pai estas saídas ou que façamos uma aliança conveniente? Explica-te, redargui comovido, pois só no imaginar a cólera paterna eu perdi a cabeça. Calmor me atraiu a si e continuou em surdina: amas teu pai? Penso que não, respondi hesitante. Então, morra ele, tu me darás, para garantir este resto de vida, uma quantia sobre a qual acertaremos. Depois ficarás livre, rico e poderás amar sem peias a bela criatura que te visita lá na floresta. E terás tudo o que desejas: torneios, festas, ciência, amor. Desfeito, enfim, o cipoal que te embaraça, ficarás sendo, para todos os efeitos, o mestre e eu. Inclinando-se, serei o astrólogo do muito poderoso Sr. Hugo, conde de Malfin. Com aquele panegírico do futuro, foi-se-me toda a perspectiva de pesar ou de remorso, e apenas objetei: mas, como matá-lo? Calmor inclinou-se e me falou no ouvido: com veneno que te vou fornecer. Ótimo, mas, para quando? Qualquer destes dias. Separamo-nos e me recolhi agitado, todos os maus pendores que me dormitavam na alma acabavam de despertar. Bastou um pérfido conselho, uma ligeira sugestão para reflorir a minha velha cupidez, o meu egoísmo e fria crueldade. Como por efeito da vara mágica de um saltimbanco, eu me tornava, assim, aos 21 anos, um consumado criminoso. Caminhava a passos largos no quarto e mil pensamentos e projetos me repassavam na mente, mostrando-me o futuro faustoso. Enfim, a tarde caiu, tingindo de rubro poente e eu me debrucei à janela com este só pensamento: Conde Hugo, dentro em breve serás senhor de tudo isto e de ti mesmo. Como soavam bem aquele título e aquele nome! Sim, que eram sinônimos de poder, independência, fortuna. Essas divagações foram interrompidas pelo velho Cristóvão, que me chamava para jantar. Como de costume, nos reunimos à volta da mesa parcamente servida de algumas carnes frias e uma bilha de vinho. Nesse dia, pouco comi e logo que ficamos sós, meu pai me disse: vamo-nos. Compreendi. Íamos aos subterrâneos. Levantei-me, tomei a tocha e descemos calados. Como sempre, ele fechou as 3 portas, acendeu as luzes e abriu os cofres. Deteve-se um momento de pé, braços cruzados, absorto na contemplação das riquezas que reluziam ao derredor, mas sem demonstrar a acostumada alegria. De repente, um sorriso sardônico lhe franziu os lábios descorados, cravou-me uns olhos duros e falou: pois não é verdade? Quanta riqueza, quanto poder e quanta independência te facultaria a posse destes tesouros, meu caro Hugo de Malfin, se pudesses ter a amizade de um astrólogo como Calmor e viver eternamente para gozar estas delícias? Um bom pai só pode exaltar os desejos do filho. Tens inteligência bastante para viver lá fora destes muros, pois não é? E riu-se de forma que me gelou o coração. Pois fica sabendo que aqui has de passar o resto da vida, para morrer no meio destas riquezas, quando chegar a tua hora, marcada por Deus. Aqui não há veneno nem armas, poderemos viver em perfeita harmonia, serás doravante meu tesoureiro? Aquelas palavras fizeram-me perder a cabeça. Tudo sabia, então? Deveria apodrecer ali, assim, naquela caverna, desarmado e separado de Calmor, meu único amigo? Não havia tempo a perder, o recurso era eliminá-lo. É verdade que eu estava desarmado, mas contava com o vigor dos meus braços, em função de tigre espicaçado. Esses pensamentos não tiveram a duração de 1 minuto. Atirei-me a ele, disposto a estrangulá-lo. Reagiu, engalfinhamo-nos e rolamos por terra. Senti-lhe os dentes cravados nas costas, ao mesmo tempo que lhe metia o joelho ao peito, procurando a garganta. A luta prosseguia, meu pai arquejava no auge do desespero, quando, súbito me veio à ideia o menor dos cofres, quase ao alcance da mão. De um salto, com enorme esforço, que só o desespero podia conceber, tombei o cofre em cima dele, todo o ouro acumulado rolou pelo chão. Depois, como louco,
fui derrubando os outros cofres e atirando-lhe tudo que me caía nas mãos, salvas maciçosas, vasos, taças, barras de ouro, moedas. E já em breve, de sob os destroços preciosos, rompiam gemidos abafados. Compreendi que o seu possuidor, soterrado no próprio tesouro, assim liquidava as contas neste mundo. Não obstante, continuei atirando-lhe ouro e mais ouro, até que de todo me exaurisse. Estonteado, ofegante, suava por todos os poros, encostei-me à parede. Enfim, livre, rico, independente. Entretanto, como sair dali? As chaves, certo lá estavam com ele, sob o caótico tesouro e faltava-me coragem para rever o cadáver. Abaixei-me trêmulo, tateando o lajedo e logo um objeto frio me chamou a atenção, era um molho de chaves que, durante a refrega, lhe caíra do cinto e resvalava para um canto da caverna. Levantei-me mais calmo e tratei de me safar, sem olhar para trás. Ao fechar a última porta, suspirei aliviado. Nunca mais, em parte alguma, o pátrio poder me tolheria a liberdade. Resolvi, porém, encobrir a verdade, não queria apresentar-me ao mundo com a pecha de parricida. Todavia, como explicar o desaparecimento da vítima? Depois de refletir um momento, fui a outro compartimento do subterrâneo, onde havia profunda cisterna mal resguardada por uma grade de madeira apodrecida. Com alguns pontapés derrubei um lado da grade, apaguei a vela e subi as escadas gritando por socorro, porque meu pai tinha caído de forma imprevista e a luz se apagara. Cristóvão e Sibila correram de pronto, munindo-nos de archotes, descemos. Chegando ao local, o velho Cristóvão exclamou: Deus de misericórdia! Se o amo aí caiu, tudo está acabado. Sim, foi aqui mesmo, disse, fingindo-me desesperado. Ele, hoje, quis visitar este poço e viu debruçar-se para iluminar o fundo do mesmo. Penso que pretendia dizer-me qualquer coisa, porque cheguei a lhe ouvir estas palavras: Vês, Hugo? Quando a madeira estalou, ele deu um grito e afundou. Com um susto, a vela me caiu das mãos e é tudo o que posso dizer. O velho servo suspendeu o archote procurando aclarar o interior do poço. No fundo, um disco brilhante espelhava a luz do archote. Sim, prosseguiu Cristóvão examinando a grade quebrada, esta madeira está podre assim, infelizmente, o que só nos resta é rezar pela alma do patrão. Ouvindo essas palavras, entrei a deblaterar o melhor que pude, e creio que me saí bem, porque os dois velhos fâmulos também me consolavam o melhor que podiam. Não te dizia que ainda veríamos uma enorme desgraça? Sussurrava a velha Sibila meneando a cabeça. Eu bem sei que, quando aparece de Yolanda, é agouro na certa. Que de Yolanda? Perguntei admirado, pois nunca ouvirá pronunciar esse nome. É uma ancestral do defunto conde, minha avó contava que ela morreu de maneira inexplicável, mas a história é longa e não sei se estareis disposto a conhecê-la. O mistério e a tragédia sempre exerceram grande fascinação sobre meu espírito. Comumente, em sonhos, eu via coisas que a realidade contrastava. Essas visões oníricas eram bem diversas, e muito mais belas que as do meu ambiente natural e, nesse caso, era ainda um mistério que estava em jogo. Conte-me, então, Sibila, o que sabes a respeito dessa parenta que anunciou o triste fim de meu pai. Deixemos, porém, este maldito lugar. Subimos ao salão de jantar. Cristóvão chegou à cadeira em que costumava sentar-me junto de meu pai, lançou um punhado de gravetos ao fogo, e Sibila, encarando-o, disse: Se me esquecer de qualquer detalhe, lembra-o tu que tens boa memória e conheces a coisa de cor e salteado. A um sinal afirmativo do velho, Sibila começou: Vosso bisavô que, como todos os vossos antepassados, se chamava Hugo, era um homem já maduro, quando assediou e tomou um castelo, cujo nome não me lembro. Vencido e preso o castelão, a nobre Yolanda, sua filha, lançou-se-lhe aos pés, suplicando a liberdade do pai. Quando vosso avô viu a jovem Yolanda, o demônio entrou nele, pois só o demônio poderia inspirar um homem cinquentão a esposar uma rapariga de 16 anos. Trocando seu futuro pela libertação do pai, a jovem Yolanda aceitou a proposta insensata e o casamento se realizou com grande pompa. Minha avó era então menina de 6 ou 7 anos, quando a nova castelã entrou na família e foi ela quem me contou que um querubim não podia ser mais lindo que essa criaturinha de cabelos de ouro e olhos cor de céu. 3 anos correram plácidos e indenes de qualquer contratempo, quando o velho castelão houve de partir para visitar um irmão moribundo, por sinal que alto dignitário eclesiástico, bispo, se me não falha a memória. O velho conde, homem muito religioso, não pôde esquivar-se ao apelo do irmão e partiu deixando a mulher e um filhinho de 2 anos. Na sua ausência, um jovem trovador, sem recursos e enfermo, suplicou hospitalidade no castelo.
A caridosa Yolanda o recebeu e ordenou que o tratassem da sua enfermidade. Uma vez curado, o rapaz fez questão de cantar para sua benfeitora. Acontece, porém, que, restabelecido e bem posto, o rapaz surpreendia a quem o visse, por sua beleza original. Era nativo, creio, de longínquo país meridional. Cútis morena, cabelos negros, cacheados, olhos brilhantes de azeviche. Chamava-se Ângelo e parece, Deus me perdoe que a Castelã viu esses olhos de muito perto, por ele se enfeitiçando. Porque a verdade, Deus me perdoe, é que o mandava chamar frequentemente a este torreão de lado da floresta, cuja entrada é murada, como sabeis. Eles aí passavam horas e horas, e por vezes o trovador era visto a cantar no peitoril da janela, enquanto a dama fiava na sua roca. Uma noite, quando menos se esperava, o velho conde regressou. Satisfeito e bem disposto, foi logo perguntando pela mulher. Ninguém se atreveu a indicar a torre, por lá estar, no momento, o belo trovador. Suspeitoso, trovejante, o castelão exigiu que lhe dissessem a verdade, até que um pajem mais ousado lhe apontou a torre. 2 escudeiros viram quando ele galgava as escadas, lépido, e batia à porta. Minutos após voltava sozinho, gaguejante, e ordenava que murassem a saída do torreão. Ninguém soube jamais o que se passou por lá, depois de muito tempo, porém, todas as vezes que o chefe da casa tem de morrer, a jovem Yolanda aparece com o seu vestido branco, como que rompendo a muralha para percorrer toda a casa, deter-se no portão da entrada e nele traçar um sinal com o punhal sangrento que traz consigo. Assim que, há 3 dias, se nos mostrou a mim, a Cristóvão e a 2 escudeiros. E aí temos a morte desastrada do amo, quando menos esperávamos. A narrativa de Sibila me impressionou profundamente e logo perguntei, e meu avô como morreu? Desastradamente também, respondeu persignando-se, andava à caça, o cavalo caiu e o senhor vosso avô foi estripado por um javali. Daí me veio à mente saber a sorte de minha mãe. Mas não tive a necessária coragem de indagar, detido por vago sentimento de temor. Respeitei o mistério, despedi o casal de velhos e fui procurar Calmor. Contei-lhe que meu pai nos havia espionado e descoberto os planos, que me levará ao subterrâneo tentando afogar-me no poço e quando lhe resistia, tropeçou e lá caiu para sempre. O alquimista, sorridente, me apertou a mão e disse, fiquemos amigos e saiba agora quem sou e como me chamo. Arrancou a barba e a cabeleira postiças e tive diante de mim um homem ainda moço, forte e de boa aparência. Que quer dizer isto? Exclamei surpreso. Quer dizer que sou Bertrand, barão de Olenhof, e aqui tem alguns dados a meu respeito, de muito moço, experimentei toda a sorte de provações, até o extremo de não ter onde asilar-me. Eventualmente prestei serviços a um alquimista e astrólogo, chamado Calmor, e quando lhe pedi um conselho, disse-me, conheci, na minha mocidade o senhor de Malfen, que vive agora isolado no seu castelo, ele gosta de astrologia, portanto, disfarça-te o melhor possível, toma o meu nome e vai até ele, porque lá ninguém te incomodará. Aceitei o conselho, aqui estou. O verdadeiro Calmor, que ainda vive, é quem me fornece elementos para representar o papel de alquimista. Os dias seguintes foram ocupados na orientação dos negócios. Tratei, a seguir, da reparação interna do solar e de me vestir de acordo com o meu tempo e a minha posição social. Fiz um curso de esgrima e equitação, e quando me julguei em condições de aparecer na sociedade isento de maiores críticas e confrontos desfavoráveis, apresentei-me a Rabenau e a outros magnatas da região. O barão Eulenhof se me revelou bom companheiro e valente gastrônomo, mas sempre metido em casa, evitando compartilhar dos meus passeios e visitas. Assim cheguei, finalmente, a satisfazer a paixão que nutria pela condessa de Rabenau e tudo quanto me faltara e negligenciara, sob o jugo paterno, foi amplamente compensado no convívio social. Não me fartei, contudo, à grande surpresa, quando verifiquei que Rosa e Eulenhof já se conheciam intimamente e confidencialmente. Muito mais tarde, vim a saber quanto essa mulher, frívola e sensual, era astuciosa nos seus planos de infidelidade conjugal. Era de fato singular a manobra que desenvolvia para entreter relações simultâneas comigo, com o duque, com Eulenhof e alguns fâmulos favoritos. A esse tempo, porém, eu estava cegamente apaixonado e nada podia ver. Sempre tive muita vontade de conhecer o verdadeiro Calmor que, com o nome de Rupert, o feiticeiro, vivia isolado numa floresta vizinha. Rosa, que já o conhecia, me propôs lá irmos juntos e consenti satisfeito. Calmor era um velho alto e magro, muito agradável. Morava numa casinha isolada, em companhia de uma irmã chamada Gilda, idosa de 40 anos e feia como ela só.
Dizia-se que ela também praticava medicina e tinha grande clientela clandestina em toda a região. O conceito de grandes feiticeiros, que os dois irmãos desfrutavam, lhes granjeava a proteção dos poderosos, mais valiosa que todos os fossos e pontes levadiças. Se a personalidade do astrólogo não me agradou à primeira vista, seus trabalhos muito me satisfizeram. Amador apaixonado de todas as ciências ocultas, admirei-me quando ele me disse haver descoberto o meio de conservar a eterna juventude e que estava em vésperas de encontrar a pedra filosofal, que conhecia o efeito de todos os tóxicos e podia, em casos excepcionais, evocar o diabo. Compreendi, então, de onde surgiram as ideias de meu pai. Quem poderia saber? Talvez eu tivesse mais sorte e conseguisse obter o maravilhoso elixir. O essencial era conquistar o precioso sábio. Logicamente, propus-lhe estabelecer-se em minha casa para o resto da vida, com a só condição de lhe assistir às experiências. Concordou e semanas depois instalou-se no castelo. A irmã não quis acompanhá-lo e ficou morando na floresta. Depois que o tive comigo, veio-me a ideia fixa da evocação do diabo. Posto que dotado de senso analítico e, demais, cético, as ideias contemporâneas e o pendor para o maravilhoso me levavam a admitir a existência de Satanás. E concluía que, se de fato o truculento rei do inferno existisse, convinha conhecê-lo quanto antes, pois já me havia, de alguma sorte, tornado recomendável com a morte de meu pai. Provavelmente ter-me-ia ajudado no parricídio e haveria de reclamar a recompensa. Aliás, a hipótese de cair nas garras de Satã me preocupava de longa data, os sacerdotes muito falavam dele não havia muito, que terrível acontecimento ocorrerá na abadia dos Beneditinos, situada não longe do meu castelo. O caso se passou com o dispenseiro do convento que retirando vinho na adega, perderá a bucha do tonel, furioso, vendo correr aos borbotões o precioso líquido, chamara pelo diabo e logo teve diante de si, na figura do frade falecido, que o antecedera no cargo e que, abanando a cauda e meneando os cornos, lhe dissera, ainda ousas chamar-me e aumentar minha sede, aqui onde passei tão belas horas. Vem, pois, comigo e goza do meu gozo. Com isto, atirou-se-lhe a garganta e tê-lo-ia estrangulado, se o frade não tivesse gaguejado uma Ave Maria. Outros monges acorreram e puderam ver no pescoço do colega os sinais da agressão. Sem embargo, o dispenseiro falecia no dia seguinte, sem que pudesse receber os sacramentos, alegando que o diabo lhe fechava a boca. Esta história corria de boca em boca e tinha-me sido confirmada por um monge do convento. Preciso era, pois, pôr a coisa em pratos limpos. Então, prometi a Calmor grande recompensa, se me facultasse ver e falar ao demo, de molde a convencer-me da sua existência. Olhos faiscantes de alegria, o velho mago se comprometeu a fazer a evocação, mas com alguma demora, visto que a coisa requeria uns tantos preparativos, aos quais de resto eu poderia assistir. Um mês mais tarde, dizia-me, tudo está pronto, agora, na lua cheia, podemos ir ao local onde o soberano das trevas gosta de manifestar-se. Mas, diga-me, tem coragem de lá ir? Onde é isso? Respondi, rindo-lhe nas bochechas. Citou, então, um sítio realmente mal afamado e não longe da abadia dos Beneditinos. Era uma região cortada de colinas pedregosas e profundas grotas, por onde corria a volumosa torrente. Um desses caldeirões era denominado túmulo outro, berço do diabo, por ser o mais ruidoso e mais profundo, e onde costumavam lançar os suicidas. Nossa entrevista seria no berço do diabo. Ao lá chegarmos, Calmor acendeu uma tocha e uma nuvem de corvos esvoaçou crocitante. Notei então que uma grossa corda cheia de nós, estava solidamente amarrada na ponta de um fraguedo. O mágico passou-me a tocha e deixou-se escorregar para o abismo. Depois, mediante o sinal convencionado, desci, também, até pisar terra firme. Calmor acendeu 3 tochas, e aclarado por elas pus-me a examinar o ambiente sinistro. Reconheci desde logo que o fundo desse abismo era muito mais vasto do que se poderia supor. De um lado, corria sereno riacho e por todo o solo arenoso viam-se ossos espalhados. Bem no centro havia uma pedra redonda e maciça, semelhante às de moinho, e nas beiradas dessa pedra, 13 caveiras simetricamente dispostas. 4 grandes pilhas de zimbro, adrede preparadas, foram acesas. De repente um calafrio me fez estremecer e recuar sobressaltado, é que assentado ao redor da pedra, silenciosos, imóveis, estavam precisamente 13 lobos, cujos olhos coruscavam como carvões em brasa. De vez em quando o Calmor lhes atirava nacos de carne tirados de um saco e que verifiquei, com grande surpresa, serem restos humanos. As feras abocanhavam cada qual o seu quinhão, sem se moverem do lugar em que estavam.
Diante desse quadro não pude evitar os arrepios, e Calmor, notando, disse, não se assuste, eles são mansos e estão afeitos a esta iguaria, entretanto, para começar, precisamos da Gilda. Não sei por que demora. No mesmo instante, a corda foi sacudida com violência. É ela, disse Calmor, e de fato Gilda não tardou a aparecer, saudando-me respeitosa e dizendo esperar, também ela, uma recompensa especial, caso eu ficasse satisfeito com a experiência. Prometi-a e Calmor declarou que era tempo de começar. Mandou que a irmã se assentasse em frente da pedra redonda, com as costas apoiadas no penhasco. A seguir, acendeu um molho de zimbro e tomando um grande livro, começou a recitar invocações, fazendo gestos para cima e para baixo, primeiro com uma, depois com as duas mãos, ora sobre Gilda, ora sobre os lobos. Estes entraram a uivar lugubremente, mas pouco a pouco se foram calando, de sorte que apenas se ouvia o crepitar do zimbro ardente. Calmor assentou-se também por sua vez, e colocando as mãos sobre duas caveiras, convidou-me a imitá-lo. Assim, ficamos imóveis por algum tempo, quando me pareceu ouvir pancadas e ruídos estranhos. Simultaneamente, intenso frio começou a invadir-me o corpo. Gilda, perguntou Calmor, podes ver o nosso poderoso mestre e com ele conversar? Ouviu-se um gemido. Olhei para a mulher e vi, com espanto, que ela estava deitada, como que adormecida, com os membros inteiriçados e respirando com dificuldades. Chamas esquisitas, semelhantes a fogos fátuos, oscilavam-lhe acima da cabeça. Sim, respondeu com dificuldade, o mestre virá e os seus servos, citava nomes desconhecidos, já se encontravam aqui reunidos, Nesse momento, a respiração de Gilda tornou-se sibilante e ela disse, quase sufocada, ei-lo que chega. Ergui a cabeça, olhei e o que vi me terrificou. Junto ao corpo de Gilda se formava lentamente uma luz esverdeada e oscilante que aclarava, nítido, o corpo de um homem agigantado e negro de azeviche. O rosto, assaz belo, era animado por dois olhos rutilantes. A cabeça, como que envolta numa chama, dois grandes chifres. Levantando a mão cabeluda, de unhas recurvas, com voz metálica, mas como que amortecida pela distância, falou distintamente, chamas-me para te provar que existo, sabe então que te ajudo e inspiro e que teus atos te ligam a mim, acompanho-te de século a século e te asseguro a impuni. Cumpre advertir ao leitor que tudo quanto aqui descrevo se explica pelo espiritismo, com as experiências mediúnicas, não podendo, portanto, ser levado à conta de imaginário e inverossímil. Todos estes fatos eram efeitos medianímicos, facultados por médios poderosos, e contudo, incompreendidos e desvirtuados pela supersticiosa credulidade e ignorância própria da época. Os próprios médiuns eram os primeiros a atribuir ao diabo e não aos espíritos atrasados o que com eles ocorria. Nota do autor. Dade, com todas as delícias da terra, reivindicando apenas para mim as torturas de tua alma. E agora, sereis amigo. Fiel e te seguirei, bem como aqueles que conheces. Eu não podia despregar os olhos do fantasma, cujo sorriso satânico me petrificava. Depois tudo se foi transformando em espiral de fumo negro que se dispersou no alto. Tonto, endurecido, como se tudo rodopiasse em torno de mim, abri os braços e tombei desacordado. Quando despertei, ainda lá estava no antro. Regressei ao castelo muito impressionado com a certeza da existência do diabo ou, no mínimo, de alguém que com ele se parecia. Durante algum tempo, essa ideia arrefeceu meu bom humor, pouco a pouco, porém, os encantos da vida nova e os amores de Rosa sobrelevaram todas as apreensões. E foi nesse ínterim que me deixei levar a um crime tão horroroso, que ainda hoje me faz estremecer ao recordá-lo. Certa feita Rosa quis saber de Calmor se haveria meios cabalísticos capazes de ligar duas criaturas por laços indestrutíveis, tanto na terra, como no céu ou no inferno. O mago declarou que a cabala indicava como recurso infalível, nesse caso, que os pais bebessem o sangue do próprio filho. Mais tarde, quando já esquecido o incidente, sucedeu que Rosa, enquanto o marido se ausentara em longa viagem, deu à luz, secreta e clandestinamente, um casal de gêmeos. Calmor, Gilda e eu fomos os únicos sabedores do fato. O que fizemos do menino, não sei, mas sei que a menina foi entregue a Gilda e levada à minha casa. No curso de uma das suas visitas a condessa lembrou a consulta feita a Calmor e eu, no desvario da minha paixão, estrangulei a inocentinha, para lhe bebermos, Rosa e eu, 2 taças do sangue vivo. Isto posto, Rosa atirou-se em meus braços, delirante, em transportes de volúpia inconcebível. E assim se consumou o monstruoso sacrilégio, que parece nos haver ligado indissoluvelmente no crime e para o crime, visto que em todas as minhas reencarnações encontro essa pérfida mulher e, por desgraça e perdição, sou,
ela arrastado na senda criminosa. Pelo que precede, vê-se que o nosso amor ultrapassava os limites do natural, e de fato, chegamos a consumar deboches que mal se poderiam conceber e descrever. E me assim não fosse, quem acreditaria neles? Pois, a pensar disso, Rosa me traía, quase as minhas barbas, por assim dizer, até com o meu escudeiro. Quando me certifiquei dessa indignidade, meu desespero não teve limites, a mais, em vez de o descarregar na mulher infiel, vingava-me diabolicamente nas pobres vítimas da sua irresistível tentação. O suplício que imaginei para esses infelizes não passava, aliás, de remanescentes de Tibério, cozinhava-os a fogo lento, num banho que atingisse a ebulição. Seus sofrimentos horríveis e os gritos lamentosos que soltavam, ainda me martelam os ouvidos, e todavia lá me conservava impassível, até que de todo se extinguissem. Os crimes odiosos que então cometi e os sofrimentos que mais tarde experimentei, me incapacitam para tudo confessar pormenorizadamente, certo de que despertaria contra mim a reprovação universal. Todavia, os guias me constrangem a mencionar, pelo menos, os atos de ordem geral, visto que me impuseram, como condição expiatória, o revolvimento do passado e a humilhação voluntária, a fim de aurir no horror dos próprios crimes a força de contramarchar para o bem. Retomo, então, meu depoimento. Meu coração se galvanizava cada vez mais, não havia escrúpulos que me contivessem. Para conservar a beleza e a juventude, bebia sangue de recém-nascidos e me banhava em sangue humano. A fim de o conseguir, aproveitava quantas vítimas me caíam nas mãos, viajantes anônimos, peregrinos, mercadores ambulantes, pobres trovadores, enfim, todos que me batiam às portas do castelo e podiam desaparecer sem provocar suspeitas. Sim, todos eram imolados, sem dó nem piedade, e o que mais, barbaramente torturados. Assim transcorreram anos, até que sobreviesse um grave acontecimento na vida de Rosa. O conde Bruno, miseravelmente traído, escapou de ser assassinado, quando a surpreendeu em colóquio amoroso, e ela, temendo a vingança do marido ultrajado, abandonou-lhe uma filha recém-nascida e se refugiou no meu castelo. Esperava que, passada a primeira explosão de cólera, conseguiria uma nota do autor. Chegando a este ponto da sua confissão, o espírito de Malfem, ao recordar o passado, perdeu o domínio de si mesmo e interrompeu o ditado. Em geral, esse período da sua existência está sensivelmente incompleto, pois, havendo sofrido com a perseguição de seus inimigos, recusou-se, obstinadamente, a confessar a realidade repugnante. Quanto ao espírito do escudeiro, vale dizer que o persegue até hoje. 2. Nota do tradutor. Isto é, ano de 1885, quando foi ditado este depoimento, conforme se verifica do mesmo. Reconciliação, mas o conde fez constar que ela morrera de parto e mandou erigir soberbo monumento sobre a sua campa. Impossível, então, o regresso ao lar. Portanto, furiosa mas condenada a passar por morta, a condessa de Rabenal ficou em minha companhia, mas sem ousar parecer a quem quer que fosse. Minha paixão por ela aí arrefecera muito. Não obstante, essa extraordinária criatura tinha o condão de reavivar o fogo extinto. Eu já havia descoberto as suas intimidades com Eulenhof, mas, ao reprochá-la, respondia que o verdadeiro amor não se poderia concentrar em uma única pessoa, antes requeria liberdade, a exemplo do sol, cujos raios fecundantes não se poderia exigir brilhassem aqui, ali ou acolá, visto deverem aquecer e vivificar por toda a parte. Nos últimos tempos, Eulenhof viajava frequentemente e muitas vezes se ausentava meses seguidos. Um dia, voltou muito preocupado e me pediu que lhe prestasse grande serviço. Concordei de bom grado, pois estimava muito esse companheiro, alegre e inteligente. Contou-me então que esperava alguém, portador de importante mensagem e para quem requisitava um quarto isolado. Eu deveria, além disso, abster-me de falar a essa pessoa, não me envolver, finalmente, em coisa alguma pertinente ao assunto. Tudo aceitei, mas, intrigado com o caso, procurei observá-lo à distância. Ao cair da noite, vi chegarem 3 homens, sendo que um deveria estar muito doente, pois se aguentava na sala amparado pelos outros 2 que, auxiliados por Bertrand, o levaram para o quarto, lá se trancando todos. 1 hora depois, Eulenhof me procurou. Talvez precise ausentar-me por alguns dias, e neste caso, quero que consintas aqui permaneça o hóspede enfermo, até que ele possa regressar. Não dará incômodo nem preocupações, pois a moléstia é passageira e os pajens cuidarão dele. Ciente concorde, não deixei com isso de ficar alerta. Não consegui, porém, algo surpreender de extraordinário, senão que do quarto saíram 2 pessoas e deixaram o castelo. Embuçados e envoltos em pesados mantos, não os pude reconhecer nitidamente, mas afirmo que um
pela figura pareceu-me Olenhoff e outro era rapaz muito novo, alto e magro. Durante 3 dias nenhum movimento transpirou do quarto ocupado pelo enfermo e seu presumido enfermeiro. Intrigado com o fato, decidi ver o que ocorria, bati, ninguém respondeu, arrombei a porta e o quarto estava deserto. Notei que as cortinas do leito tinham sido surpreendido, afastei, então, as pesadas cortinas e recuei estupefato, Olenhoff ali estava inerte, com a morte estampada no rosto. Seria possível? Que significaria aquilo? E o enfermo e o pajem, que eram feito deles? Depois, mais calmo, examinei com mais atenção o cadáver e me convenci de que não era Bertrand, porém outra criatura, extraordinariamente parecida com ele. Certo, havia pequenas diferenças, tais como idade, Olenhoff era mais moço, o cabelo mais curto, os traços fisionômicos mais acentuados, coisas que só um observador prevenido poderia distinguir. A verdade é que o pajem tinha desaparecido e Olenhoff teria, talvez, partido com o jovem desconhecido, deixando-me o cadáver do sósia. Mas quem era e de onde vinha este sósia? Que parentesco haveria entre eles? Mistério. Mistério. Examinei, mais uma vez, o cadáver, as vestes simples nada apresentavam de indício. Nenhuma cruz, amuleto ou joia, apenas na espada um sinal estranho, que me pareceu feito com ferro em brasa. Desiludido de qualquer pista, persuadi-me, no entanto, de que Olenhoff tinha ido preencher algures o lugar do morto. Interroguei Rosa e nada me soube ou quis dizer. O tempo é que me havia de esclarecer. Ficando só com a companheira, nossa vida no castelo retomou o ritmo habitual e longos meses se escoaram sem Bertrand, quando percebi que Rosa fazia investigações meticulosas em todos os recantos da casa. Assim, palpava as paredes, móveis, examinava caixilhos, etc. Admirado e aborrecido, perguntei-lhe o que procurava com tanto afã e respondeu com um olhar percussiente: ignoras, então, o que por aí se diz sobre o destino que teve tua mãe? A pergunta me fez estremecer, pois jamais interrogara alguém a tal respeito. Mas, poderia duvidar de qualquer tragédia? Ora, muito bem. Repliquei, que sabes tu a respeito? Por mim nada sei, mas, o que por aí se diz é que tinhas 18 meses quando te nasceu um irmão e teu pai, muito sociável nessa época, quis festejar o batizado com grande pompa, tendo convidado toda a nobreza desta região. É claro que nada testemunhei de tudo isso, mas minha tia me contou que foi uma festa esplêndida. Posto que tua mãe não estivesse de todo refeita do parto, o beatizado foi antecipado porque teu pai tinha de viajar, a negócios, apresentou-se regiamente vestida e linda que era, provocou a inveja de todas as damas presentes. Até aí tudo correu bem, natural e claramente, mas daí por diante entra em jogo o mistério. Foulques de Rabenal, irmão mais moço de meu marido, estava entre os convidados e dizem que teu pai o surpreendeu na alcova conjugal, abraçado à tua mãe, junto ao berço do recém-nascido. O conde Hugo, louco de ciúmes, dizem que imaginou uma desforra idêntica à do avô, começando por escorraçar os convidados com um semblante feroz. O que depois ocorreu ninguém sabe, mas o fato é que ninguém, jamais, pôs os olhos em tua mãe e a própria alcova do casal se evaporou. Foulques esteve oculto muitos dias, com grande mágoa para sua mulher, que dera à luz Lotário, e ainda estava de resguardo. Mais tarde, Foulques apareceu e ninguém soube de onde vinha.